São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O Parlamento finlandês aprovou esta terça-feira o projeto de adesão à NATO. Também a ministra dos Negócios Estrangeiros sueca assinou a candidatura formal da Suécia à Organização de Segurança. Em Cabo Verde decorre a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional à privatização da Companhia de Bandeira Nacional TACV. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está no Sala Chile e o jornal começa agora. Maputo 105 FM. O Parlamento finlandês aprovou esta terça-feira com ampla maioria o projeto de adesão à NATO. A adesão da Finlândia marcará o fim de quase 8 décadas de não alinhamento. Também a ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Ann Linde, assinou hoje a candidatura formal da Suécia à adesão da NATO, ao mesmo tempo que a Finlândia. No entanto, a Turquia ameaça vetar os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO se os dois países mantiverem o que Ankara considera ser uma política de acolhimento de militantes curdos. O presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, demonstrou-se otimista, admitindo que as reservas da Turquia se vão resolver através do diálogo. As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia estão suspensas, uma vez que Moscovo não demonstra qualquer compreensão da atual situação, dizem as autoridades ucranianas. Esta terça-feira está a ser marcada pela retirada dos cerca de 260 soldados feridos no complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol. Destes, pelo menos 50 foram transportados para um centro médico na cidade ucraniana de Novozovsk, controlada pelos russos. Os restantes soldados seguiram em direção a Yelenkova, na Rússia, através de um corredor humanitário. A Procuradoria-Geral da Rússia pediu ao Supremo Tribunal do país para incluir o batalhão Azov nas organizações terroristas. O presidente norte-americano está hoje em Buffalo, onde no fim de semana um jovem de 18 anos matou 10 pessoas num supermercado por motivações racistas. Joe Biden vai apelar ao Congresso para regularizar a compra e porte de armas no país. Mais explicações com Catarina Falcão. Após o ataque racista que matou 10 pessoas e feriu outras 3 num supermercado em Buffalo, no estado de Nova Iorque, o presidente Joe Biden e a mulher passam hoje o dia com as famílias das vítimas, de forma a prestar homenagem à sua memória. O presidente já tinha referido que o ódio permanece uma mancha na alma dos Estados Unidos, após saber que o autor destes disparos, um jovem de 18 anos, tinha planeado este ataque por este supermercado se encontrar num bairro tipicamente afro-americano, sendo adepto de teorias racistas em que se pressupõe que a população branca será substituída pela população negra. As vítimas do supermercado Tops tinham entre 32 e 86 anos. Entre elas estavam um antigo polícia e uma avó com 6 netos. Todas as vítimas mortais deste ataque eram afro-americanas. Hoje, em Buffalo, Joe Biden vai aproveitar para continuar a manifestar-se publicamente contra o racismo e insistir na adoção de leis e regras mais restritas para a compra e posse de armas nos Estados Unidos, algo que está nas mãos do Congresso. Joe Biden defende desde há vários anos a proibição da venda de armas de assalto que permitem disparos de maior impacto e ainda a obrigação da verificação de antecedentes judiciais e psiquiátricos dos americanos que adquirem armas em todos os estados. Só desde o início de 2022 já aconteceram mais de 200 tiroteios massivos neste país, causando mais de 200 mortos e quase 1000 feridos. O governo de Joe Biden anunciou o levantamento de uma série de restrições a Cuba, incluindo processos de imigração, transferência de dinheiro e ligações aéreas. O anúncio é o resultado de uma revisão da política norte-americana lançada pelo presidente Biden em relação ao regime comunista. Em Cabo Verde decorre a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional à privatização da Companhia de Bandeira Nacional TACV. A reportagem é de Odeir Santos. A transportadora aérea cabo-verdiana TACV, com 204 trabalhadores, ainda está com excesso de pessoal, segundo a presidente do Conselho de Administração da TACV, Sara Pires, que foi ouvida na CPI sobre a privatização da Companhia Aérea de Bandeira, e avançou que a TACV precisa dispensar 42 trabalhadores para poder manter o equilíbrio. A empresa precisa ser redimensionada para fazer jus ao número de aparelhos que nós temos previsto operar, que são 3 aparelhos. Com isso, nós identificamos um número de excesso de pessoal que tem que ser dispensados. Nós priorizamos os acordos de pré-reforma, os mutuacordos e outros processos de alocação dos trabalhadores.
O despedimento será sempre em último caso. A presidente do Conselho de Administração da TCV disse que o maior desafio é manter a companhia a voar, ainda mais agora com o aumento dos preços dos combustíveis. Mesmo assim, a administração da TCV está em processo de aquisição de um avião para retomar as operações para a França, Brasil e os Estados Unidos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O presidente guineense reuniu esta manhã com os membros do governo. Mauro Sissoko Embaló está neste momento num encontro com a Comissão Permanente do Parlamento, que deve apresentar uma posição no final da reunião. Ontem, o chefe de Estado da Guiné-Bissau dissolveu o Parlamento e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro, justificando a dissolução do Parlamento com o facto dos deputados estarem a transformar a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha e conspiração. Fim de citação. O jurista guineense Boubacar Touré afirmou que a dissolução da Assembleia Nacional Popular não acarreta a demissão automática do governo. Quando o Presidente da República decide dissolver o Parlamento, ele tem duas opções. Ou emite um novo decreto a demitir o governo e formar um governo de gestão corrente, ou no próprio decreto de dissolução da Assembleia fazer constar um articulado, um ponto que tem que dizer que o governo mantém-se em funções até a realização das eleições legislativas. O que ele fez não esclareceu se o governo, na sua totalidade, mantém-se em função, apenas salvaguardou que o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro mantêm-se em funções. Ora, isso criou uma situação de confusão na cabeça de muita gente e há pessoas que entendem que o resto do elenco governamental já cessaram as funções, o que não é verdade. Para mim, o governo, com a não demissão formal do governo e o fato do decreto presidencial ter mantido em funções o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, naturalmente que o resto do governo, o elenco governamental, também mantém-se em funções, porque só cai quando o primeiro-ministro é admitido, e não é o caso, o primeiro-ministro não é admitido. No desporto, a fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês Roland Garros conta com 3 atletas portugueses, Nuno Borges, Pedro Sousa e Gastão Elias. Nuno Borges espera estar à altura da prova. Assim, não é jogos fáceis aqui, não é? E acho que o Filipe joga muito bem na terra batida, principalmente, e tem vindo a jogar muito bem, por isso espero que seja um bom jogo. Tenho que estar o meu melhor para poder fazer frente ao Filipe. Nuno está aqui como cabeça de série dos qualifying. É uma certa pressão a mais? Não sei, nunca joguei sem ser cabeça de série, por isso também não sei, mas sinto que há muitos jogadores que não são e que poderiam perfeitamente ser. Em termos de nível, as coisas estão muito niveladas neste qualifying e é preciso estar a provar todos os dias que merecemos estar mesmo aqui, porque há a mínima coisa eles aproveitam e não há duas hipóteses no ténis. O objetivo é o quadro principal? Claro, jogo a jogo, quarta-feira, vai ser um jogo complicado e só espero poder estar à altura da segunda ronda, para quem sabe jogar a terceira ronda. O tempo, como é gerir estas mudanças? Em França diz que é o tempo Roland Garros. Nós já estamos habituados a isso e não é só o tempo, também é a temperatura oscila muito mais e às vezes uma semana está fria, a próxima está calor, a terra batida nunca é a mesma, as linhas são diferentes, há sempre alguma coisa para adaptar e acho que com a experiência nós vamos aprendendo a jogar com isso. Arranca hoje em Cannes, no sul de França, o tradicional festival de cinema. O nosso enviado especial Miguel Martins levanta-nos o véu sobre como será a edição de 2022. A atriz franco-belga Virginie Efira será a apresentadora da abertura solene desta edição número 75 do Festival de Cannes, onde não faltam estrelas consagradas da sétima arte, caso logo esta noite do americano Forest Whitaker, que recebe uma palma de honra pela sua carreira. Ele que encarnou, nomeadamente em 2006, em O Último Rei da Escócia, o ditador ugandês Idi Amin Dada. O júri, presidido pelo ator francês Vincent Landon, vai passar a pente fino 21 filmes em competição, incluindo 5 realizadoras com pesos pesados do cinema mundial. Cerca de 35 mil pessoas são aguardadas aqui no sul de França, entre cinéfilos e profissionais. A China, devido à pandemia, poderia ter também uma presença menor do que é habitual. O certame ainda assim deixa de lado máscaras obrigatórias ou certificado de vacinação. De fora ficam quaisquer figuras oficiais do regime russo devido à invasão da Ucrânia. Em competição estará, porém, Kirill Serebrennikov, cineasta russo dissidente radicado agora em Berlim.
O filme de um realizador lituaniano, Mantas Kvedaravičius, que morreu em Mariupol, acabou por ser acrescentado à seleção e será também projetado neste festival, já que a namorada conseguiu compilar as imagens das rodagens. Miguel Martins, Cannes, RFI.